Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós já louvamos, já engrandecemos o nome do Senhor. Louvor e agradecimento por nossas vidas, por estarmos aqui aprendendo. Convido os irmãos a ficarem de pé, porque agora vem a melhor parte, que é a palavra de Deus. E através da palavra que nós somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Soberano Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, eu possa estar nos guiando com essa palavra, possa estar falando com cada um de nós aqui e com as pessoas que ouvirem essa palavra, que o Senhor possa estar transformando elas, mudando e moldando, fortalecendo, alegrando nos momentos de tristeza, dando coragem nos momentos de medo. Que o Senhor possa estar abençoando e falando conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Provérbios, depois de Salmos. Amém? A palavra de Deus fala assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tome ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma, e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes
a fazer o bem a quem te direito, estando na sua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volte amanhã, então te darei, se os tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, e se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Podeis assentar, irmãos. Sabedoria. O que é sabedoria? Deus é a própria sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Só que para que a gente alcance essa sabedoria, nós precisamos de acreditar de verdade e seguir os conselhos da palavra de Deus. Precisamos acreditar de verdade que esse caminho nos leva à salvação e continuar caminhando, porque a porta é estreita. Deus sempre fala a verdade para cada um de nós, mas ela é estreita, mas Deus anda conosco nessas dificuldades e vai nos mostrando algo maravilhoso chamado milagres. Só vê milagre quem anda com Deus. Só vê milagre aquelas pessoas que continuam avançando. Quando o povo saiu do Egito, depois de uma escravidão imensa, não tinham oportunidade de sair daquele lugar, quando clamaram a Deus, Deus ouviu e os tirou. Depois colocou no deserto e os alimentou com maná que cai do céu. Os alimentou com água que jorrava da rocha. Os alimentou com a sua própria palavra sendo passada por Moisés, para que aquele povo continuasse acreditando e caminhando, sem parar. Sem parar, isso é acreditar de verdade. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Só aí a gente já tem que acreditar de verdade que tudo que Deus nos mostra, tudo que Deus faz nas nossas vidas, é sempre o melhor. Às vezes vem tribulação, às vezes vem dificuldade, mas se você continuar firme na palavra de Deus, o escape está bem ali na frente, porque a palavra de Deus é sabedoria, e sabedoria é saber esperar o tempo de Deus. Sabedoria é não mais nós acreditarmos em nós mesmos, mas acreditarmos que essa palavra tem poder para nos guiar. Deus coloca a gente para aprender a ter instrução, assim como Ele fez na vida de Moisés. Estudou nas melhores faculdades, mas depois Deus deu algo para ele: sabedoria. Sabedoria foi Moisés voltar até aquele povo, falar com o homem mais poderoso do Egito, levando a palavra de Deus, porque Moisés não estava fazendo nada mais, nada menos do que pregando a palavra. Liberta meu povo. Ele falou: liberta o povo de Deus para pregar culto no deserto. Estava entregando a palavra para aquele rei, e naquele momento ele não acreditou, mas Moisés continuou voltando, e a palavra continuou sendo pregada, e começou a aparecer a presença de Deus naquele lugar de uma forma tão poderosa e tão grandiosa, através das pragas que iam caindo sobre aquele povo, para libertar aquele povo, entregar nas mãos de Deus. Era isso que Deus queria o tempo todo. Nós agora, basta a gente, naquele tempo, olha que coisa maravilhosa, olha o que é a sabedoria de Deus. Para que aquele povo fosse entregue nas mãos de Deus, o faraó tinha que entregar, porque era escravo dele, pertencia a ele, e Deus não toma nada de ninguém, é preciso entregar nas mãos de Deus. Por isso Deus mandou aquelas pragas, até que chegou no momento da 10ª praga, a morte dos primogênitos, e o faraó falou: pode levar, e nos abençoe, que nós não aguentamos mais. Ele reconheceu quem era Deus de verdade. Aí ele entregou nas mãos do Senhor. Hoje, para que nós sejamos entregues nas mãos do Senhor,
Você só precisa acreditar em Jesus Cristo, nosso único suficiente Salvador, que morreu na cruz, levou todos os nossos pecados. Basta isso para você. Basta só esse primeiro passo e acreditar, e aí tem que continuar caminhando, porque é uma estrada comprida. A vida eterna, eterna. Você tem que caminhar até chegar a ela. E como faz? Caminhando todos os dias um passo, ouvindo a palavra de Deus, desfrutando da sabedoria de Deus. Às vezes nós não conseguimos entender aquilo que Deus tem nos nossos caminhos, na nossa vida. Mas ter fé é você acreditar que mais cedo ou mais tarde você vai entender. Mais cedo ou mais tarde você vai reconhecer, mais cedo ou mais tarde você vai ver milagres, mais cedo ou mais tarde milagres vão acontecer com vocês, como tem acontecido conosco. Mas é preciso ter o que significa fé nas nossas vidas, através de ouvir a palavra de Deus. Quem escreve Provérbios? Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, o rei mais sábio de todos os tempos. Se hoje, nos dias de hoje, depois de mais de 3.000 anos, quando se fala de sabedoria, se você abrir o Google na sabedoria e colocar o nome sabedoria, vai aparecer o nome de Salomão lá, porque Salomão andou com Deus e não existe ninguém mais sábio que Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Só isso já nos faz confiar e caminhar com Ele. Gênesis 6. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e todas as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A palavra de Deus aqui fala que Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus viu todo aquele povo crescer na maldade, fazer tudo aquilo que tinha vontade de fazer. O que acontece nos dias de hoje? Se você liga o jornal, você vai ver coisas incríveis, estupendas, de tanto que o homem é mau, de tanto que o homem é ruim, mata por qualquer coisa. Aqui estava acontecendo a mesma coisa no começo. Deus olha o homem que Ele criou e se arrepende. Mas aí Deus olha um único, o último. Você sabe por que Deus põe Noé para fazer a arca? Porque Noé era o último adorador de Deus. Porque os filhos de Deus, que era o povo que adorava a Deus, estava casando com as filhas dos homens. Aquele povo que tinha um conhecimento de quem era Deus, mas disse: não quero adorar esse Deus não, vamos viver de qualquer jeito. Que era a descendência de Caim, vamos viver da nossa maneira, deixa Deus para lá e vamos viver o que vier na mente, matar, roubar, não tem nada a ver. Aí Deus olha e vê o último adorador, que continuava firme, um homem que vivia no meio do pecado, de todas aquelas atrocidades das pessoas cometendo, mas continuava íntegro, fazendo a vontade de Deus. Então você vê que não é quantidade, é qualidade. Deus olha para aquele homem e ele achou graça. Noé achou graça aos olhos de Deus, recebeu graça, recebeu bondade, recebeu a palavra, recebeu intimidade. Deus falou no coração dele, Deus tocou no coração.
E é isso que acontece, que tem que acontecer mais cedo ou mais tarde na vida daquele crente que continua caminhando, porque isso é ter sabedoria. Se Deus não falar hoje, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde Ele vai falar no seu coração, e aí você vai ver que existe um mundo que você nunca viu, que você nunca percebeu, e Ele estava sempre do seu lado, e para você ver, você precisa de ter essa fé que Noé teve. Achou graças aos olhos de Deus. Uma única pessoa, e você sabe qual a diferença que essa pessoa fez? Porque se não fosse Noé ter feito a arca junto com seus filhos, e Noé já estava casada com uma das filhas dos homens, ele casou com uma das filhas dos homens, mas continuou firme na palavra de Deus. Porque a maioria das pessoas que estavam casando com as filhas dos homens estavam se perdendo e não estava voltando para Deus, e Deus não pode interferir no seu livre-arbítrio. Seria como você ter o conhecimento. O Senhor Jesus fala, se você procrastinar a Deus não vai ter problema, se você falar mal de Jesus não tem problema, mas se você procrastinar o Espírito Santo, a coisa pega, porque o Espírito Santo só a partir do momento que você ter fé é que você vai reconhecer dentro de você. E Ele vai falar através de Deus, porque Ele é o próprio Deus no seu coração. Achou graças aos olhos do Senhor. E o que aconteceu que Deus falou para Noé? Faz uma arca, de tal comprimento, de tal largura. O que significa isso? Significa nós fazermos a obra de Deus aqui neste lugar. Nós estamos fazendo a arca, porque cada pessoa que vem aqui, converte, continua caminhando até o final, vai ser salva. Aquelas pessoas que entrassem dentro da arca seriam salvas. As outras pessoas poderiam ajudar a Noé a construir aquela arca, mas ninguém quis construir a arca, porque ninguém acreditou que ia ter um dilúvio. E aí eu pergunto para você, mas por quê? Porque nunca tinha chovido, e como que alguém ia acreditar que ia chover? Agora veja o tanto que nosso Deus é maravilhoso, porque o Senhor Jesus já deixou e dividiu o nosso tempo em antes e depois dele. Nós sabemos a história que Jesus, maravilhosa, a história que Deus nos entrega o Filho dele para morrer na cruz por causa de nossos pecados. Olha que história bonita nós temos. E a única coisa que nós temos que fazer é caminhar, acreditar, porque Jesus já morreu, porque Jesus já fez o milagre para nós. Todas as pessoas, a maioria daquele povo falando para Noé, não constrói, não vai chover, nunca choveu. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu porque aos olhos de Deus achou graça na sua caminhada, porque ele fez algo diferente, que Deus olhou e falou assim, eu quero para mim. A maioria de vocês talvez não saibam, mas vocês estão aqui porque vocês fizeram algo que Deus olhou e falou assim, estou me agradando, estou agradando dele, estou agradando deles, estou agradando dela, estou agradando delas, porque está fazendo a diferença, estão continuando com o meu nome, glorificando o nome de Deus. Porque é assim que Deus olha, e Deus pega aquela pessoa e traz para perto dele e fala, agora é só continuar que eu vou te mostrando. Porque a partir do momento que você começa a caminhada é que vai haver intimidade com Deus. É só você imaginar e saber que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Você pega os homens mais sábios da terra, não chega nem 0,00001% do que é a sabedoria de Deus. E ao mesmo tempo ele fala, você tem que confiar em mim, porque senão, se você não confiar, nunca vai andar. Se Noé nunca confiasse em Deus, nunca ia começar a construir a arca. Se ele não confiasse em Deus e na sabedoria que Deus tinha, ele nunca ia passar 90 anos da sua vida, só ele e a família dele, construindo algo tão grandioso para Deus. Nós aqui estamos fazendo a mesma coisa, construindo algo grandioso para Deus. Salvação, intimidade com Deus, entendimento da palavra, saber que a palavra de Deus, na maioria, ela vai contra aquilo que a gente entendia antes, mas a partir do momento que você começa a caminhar, você começa a entender, é verdade.
Sabedoria é isso. Sabedoria é você saber que você usar droga, você vai fazer coisas erradas e ilícitas, você vai roubar, você vai matar, e às vezes você nem sabe o que você está fazendo. Isso é ter sabedoria. E os homens continuam fazendo as coisas erradas e não conseguem sair, porque não tem Deus. Porque se colocar Deus na sua vida, Ele te livra, te liberta e transforma cada um de nós. Em 1 Samuel 16, 1 Samuel, capítulo 16. Samuel 16, do 1 ao 7. Em Provérbios fala assim: sejais sábios aos teus, não sejais sábios aos teus próprios olhos. O que é ser sábio aos nossos próprios olhos? Fazer a nossa vontade. Achar que nós sabemos, que nós podemos sair de determinadas situações. Como que nós podemos entender isso? Veja só. Disse o Senhor a Samuel. Samuel era um sacerdote de Deus, já com idade avançada, já tinha uma caminhada com Deus. Profeta, juiz, rei, ele era tudo isso para o povo. E ele era tudo isso porque Deus estava com ele. Porque sem Deus, provavelmente nós nem saberíamos quem é Samuel. Mas nós sabemos porque ele foi verdadeiro. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê os homens. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Mais uma vez aqui, mostra a sabedoria de Deus, o tanto que ela é grandiosa. Aos olhos de Samuel, na sabedoria dos homens, Samuel, quando vê o filho mais velho de Jessé, forte, um guerreiro que você olhando, falou: esse aí vai vencer qualquer batalha. Ele já no seu coração fala: esse aqui já vou ungí-lo. Talvez nem perguntou para Deus, falou: é esse aqui mesmo. Mostrando o que é a sabedoria do homem e o que é a sabedoria de Deus. Quando ele se aproxima para ungir o primeiro filho de Jessé que aparece, o Senhor fala para ele: não é esse não. E aí ele explica por quê. Não é esse, porque eu não olho como vê os homens. Porque nós olhamos a parte externa. Por isso que a gente julga muitas pessoas, porque a gente olha o que está por fora, já julga. Vê um erro ali cometendo, já julga. A gente não vê o porquê, o ocasionamento daquilo que está acontecendo, não vê o coração. É por isso que tem pessoas que cometem erros e o Senhor as resgata lá na frente, porque Ele vê o coração. Foi assim na vida de Paulo, de Tarso, perseguidor da igreja. Como que Deus pega um cara que é perseguidor da sua própria igreja e o transforma no maior pregador de todos os tempos? Pela sua própria sabedoria, porque aquela força de vontade ainda estava nele. Então Deus só mudou a visão, mas a força de querer continuar vencendo os obstáculos ainda estava nele. Ele ainda queria continuar lutando, mas agora Deus muda a maneira de ele lutar. Agora ele ia lutar por uma causa que vale a pena. Qual que é a causa que vale a pena? Lutar pela palavra de Deus. Samuel aqui aprende mais uma lição. Aquele Samuel que ungiu a Saul, o primeiro rei,
Porque o povo não queria mais um rei, não queria mais Deus como rei. Porque Deus, para você andar no caminho dele, você precisa de enfrentar regras, obedecer estatutos, ter mudança. E quando essas mudanças acontecem nas nossas vidas, ele vai fazendo a vontade dele, transformando e entregando o melhor que tem nas nossas mãos. Quantas vezes a gente acha que Deus não está agindo nas nossas vidas? Quantas vezes a gente acha que, meu Deus, mas parece que está do mesmo jeito, está da mesma maneira, e você está crescendo e nem vê. É como você plantar uma árvore. Se você olhar ela todo dia, você não vai ver o crescimento dela. Mas parece que no momento que você para de preocupar com o crescimento dela, passa-se alguns meses que você olha, você vai ver a diferença, mas está maior. Às vezes acontece que os nossos filhos vão crescendo e a gente nem vai percebendo o tanto que eles estão crescendo. Mas no começo parece que é o mesmo tamanho, não sai do mesmo tamanho. Assim é a palavra de Deus. Você pode achar que não está agindo no nosso coração, que Deus não está agindo no meio de nós, mas Ele está agindo, e é aí que Ele está agindo grandiosamente. E quando você menos esperar, Ele fala conosco. Ele nos conduz ao caminho certo. Samuel estava sendo conduzido por ele mesmo. Deus falou para ele ir na casa de Jessé, mas a partir do momento que foi para ungir, ele quis fazer da sua maneira. É esse aqui, pronto, ele já foi com óleo para ungir. E aí Deus, com a sua sabedoria, fala: não é esse aí não, esse aí já é muito grande, esse aí já não tem mais para onde crescer. Eu gosto de pegar aquele que é pequenininho, aquele que está no fundo das malhadas sendo humilhado, aquele que eu faço ele crescer e as pessoas veem depois e falam: é só Deus na vida deles, só Deus para fazer ter uma mudança tão grande. Porque é na nossa mudança que as pessoas vão ver o brilho do Senhor Jesus no nosso coração. Mas tem que continuar acreditando que a sabedoria de Deus é maior que todas as coisas. Ou você coloca a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria de todos os homens. E aí é só você ver a palavra e acreditar, porque tudo aconteceu na vida desse grande menino. Samuel cumpre com tudo que Deus tinha entregado para ele cumprir, porque acreditou. Teve momentos de erros e de acertos. Aqui foi mais um momento de erro, mas logo Deus o acertou aqui de novo, fazendo a vontade do Senhor. Em Lucas 10, a palavra de Deus fala assim, Lucas 10, Dez 30. A palavra de Deus fala lá em Provérbios, fala assim: honra o Senhor com as primícias da tua renda. Vamos ver o que fala aqui em Lucas 10, 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou do outro lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo, também passou do outro lado. Certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Um conhecedor das leis pergunta para Jesus sobre salvação, e Jesus
explica essa parábola para ele. E o que é mais interessante aqui é que ele pega um sacerdote que tinha bens, que tinha o conhecimento da palavra, que podia ajudar aquela pessoa caída, porque ele tinha o conhecimento. Ele olhou, não viu ninguém, passou do outro lado, como se Deus não estivesse ali vendo aquela situação. Passa um levita também, que era do templo, que tinha o conhecimento, que tinha que ajudar aquela pessoa, porque conhecia a palavra também, tinha condições, e faz a mesma coisa. Ele olha para um lado e olha para o outro, e passa para o lado de lá e faz de conta que nada está acontecendo, como se Deus também não estivesse vendo aquela situação, porque Deus vê tudo. E a partir do momento que você acredita que Deus está vendo tudo que você ou que cada um de nós estamos fazendo, não é uma possibilidade boa da gente tentar atrair atenção com coisas boas que nós estamos fazendo para Deus, chamando a atenção, assim como Noé chamou, assim como Samuel chamou? Porque isso é maravilhoso. Você saber que todas as suas atitudes que você está tomando no dia a dia, todos os seus caminhar, o seu trabalho, na sua casa, na sua vida, tudo aquilo que você está fazendo, Deus está de olho em você. E se você for fiel à palavra de Deus e tiver condições de fazer a vontade de Deus, Deus vai olhar e vai agradar e vai te levantar. É por isso que ele fala, passou o sacerdote, passou o levita, tinha condições, mas não ajudaram, e passou um samaritano, que era o povo que esse povo mais odiava, e parou. Ele estava fazendo algo, ele estava trabalhando, ele parou tudo que ele estava fazendo para ajudar aquela pessoa. Ele não só ajudou aquela pessoa espiritualmente, mas ele ajudou ela financeiramente. É isso que Deus está falando para cada um de nós, para a gente poder ajudar as pessoas que se encontram em dificuldade. A partir do momento que você pode ajudar, ajude-as. Você lembra aquela pessoa que era rica e chegou em Jesus, um jovem rico? O que eu preciso para ter a salvação? E Jesus fala para ele, honra pai e mãe, coloca Deus em primeiro lugar. Foi tudo isso eu tenho feito. E aí o Senhor Jesus, conhecendo o coração dele, falou assim, então você pega tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. Quando ele falou isso, para ele já era o suficiente para não seguir mais Jesus. Porque quando você faz a vontade de Deus, quanto mais você ajuda, mais você recebe. É assim. Foi assim na multiplicação dos pães, 5 pães, 3 peixes. O que vocês têm aí? Ah, mas nós vamos gastar aqui mais de 1000 denários aqui com esse povo. Na cabeça dos discípulos, eles falaram, mas nós vamos gastar muito dinheiro, não compensa, não vamos mexer com isso não, desse povo vem para cada um para sua casa. Jesus falou, o que vocês têm? O que Jesus quis dizer para eles? Olha a sabedoria de Deus, porque a gente tem que entender aquilo que Deus tem. Ele nunca dá nada pronto para vocês. Vocês nunca vão pegar a palavra pronta. A palavra ela vem com mistérios, e para você conseguir entender, você tem que buscar, você tem que aprofundar, querer, ter vontade. Aí Deus vai revelando. Jesus falou, o que vocês têm? Ah, nós temos 5 pães e 3 peixes. Me dá aqui. O que Jesus quis fazer? Pegou aqueles 5 pães, 3 peixes, mandou o povo assentar, deu glória a Deus com aqueles pães, e aí aqueles 5 pães e 3 peixes foi o suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas. Você já imaginou se eles tivessem pegado o dinheiro deles e entregado para Jesus para comprar pão? O que ele não tinha feito com aquele tanto de dinheiro que eles já tinham? Era isso que Jesus estava mostrando para eles. E aqui ao mesmo tempo é que ele está falando aqui. Quando você, em Provérbios 3, a palavra fala assim, honra o Senhor com as primícias da tua renda. Ele está falando de ajudar as pessoas caídas. Uma vez aconteceu uma situação, eu não gosto muito de falar essas coisas, mas vou falar rápido. Um dia uma senhora veio com uma criança e pediu estava vendendo uns docinhos. E aí eu toquei no meu coração, o Senhor tocou no meu coração, e eu peguei, e ela falou que aquilo era para ela comer, para ela almoçar com aquela criança.
E aí eu peguei e senti no coração, dei um dinheiro para elas, não comprando os docinhos. E é tão bonito quando você faz as coisas de Deus, que Deus depois Ele te mostra. Quando na hora do almoço eu desci para pagar uma conta, eu não lembro aonde, eu passei de frente a um restaurante, estavam as duas sentadas no restaurante, e se você visse a cara de alegria daquela criança, e eu fiquei tão tocado naquele momento, e eu falei, Deus é tão maravilhoso, que ele coisas tão pequenas, Ele faz ser tão grandes na vida da gente. E aí Ele quer que a gente, quando Ele nos levanta, para que a gente continue fazendo isso, ajudando as pessoas, com a palavra de Deus, mas de toda maneira que você puder ajudar, porque cada vez que você faz isso, Ele está olhando, e Ele está agradando, porque Ele está vendo você, quando está fazendo isso, você está tendo uma mudança verdadeira dentro do coração, e esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Em 2 Samuel, nós já estamos terminando, 2 Samuel capítulo 8, 2 Samuel 8, 2 Samuel 8, a 14. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fez-los deitar em terra, e os mediu 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi, ele pagava um tributo. Também Adadazar, filho de Jacob, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. O homem que acha sabedoria e conhecimento de Deus tem riquezas maiores do que o ouro, do que a prata. A palavra de Deus fala lá em Provérbios. Você vê esse homem aqui, Davi. Porque quando Samuel unge, depois de ter passado todos os seus irmãos, ele acredita de verdade e começa uma caminhada com Deus. Davi se torna rei da noite para o dia. Foi Samuel ungir a cabeça dele, ele já virou rei? Não. Porque quando Samuel ungiu a cabeça de Davi, vieram tantos problemas na vida de Davi, que eu acho que teve um momento que ele falou, eu não quero mais, eu quero voltar para as malhadas. Porque é assim que acontece conosco. Quando o povo saiu do Egito, que Deus coloca no deserto, foi só andar 45 dias mais ou menos, aquele povo queria voltar para o Egito. Por quê? Regras. Você tem que obedecer algumas coisas, a quais a gente não obedece, porque o ser humano está acostumado a viver de qualquer jeito, da sua maneira, fazer coisas, falar coisas, não está nem aí com nada. Mas quando você começa a andar com Deus, Ele começa a te cobrar a partir do momento, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Davi se torna um vencedor aqui, que todo mundo já estava vendo a diferença e Deus trabalhando na vida dele. Todas as pessoas sabiam que Deus era na vida de Davi aqui nesse momento. Mas teve uma larga, uma cansativa caminhada, mas teve no meio de toda essa caminhada o que? Milagres. Davi derrota Golias, um gigante, que todo mundo estava com medo, pregando o nome do Senhor Jesus. Dificuldades que nós vamos passar, mas Deus vai dando um escape, vai transformando as nossas vidas e vai mostrando a diferença. Aquela dificuldade que você passava antes, quando estava perdido, sem saber o que fazer, hoje você já não está mais perdido, nós não estamos mais. Aquela dificuldade a qual eu estive muito tempo atrás, perdido, sem saber, sem ter condições de sair do Egito, pois Deus me tirou de lá. Mas primeiro Ele esperou chegar o último momento para mim falar de verdade com Ele, porque a gente só é verdadeiro nesses momentos. É por isso que às vezes Deus permite. É assim. Foi nas perseguições que a fé de Davi foi crescendo. Saul perseguindo, não deixava ele em paz, ele não podia ficar num lugar parado, dormir tranquilo, que logo Saul já estava lá com todo um exército, querendo matar ele de todas as formas. Enquanto Saul estava vivo, Davi passou só
fugindo. Teve momentos em que ele teve a possibilidade de matar Saul, mas ele fez não. Por quê? Porque Saul tinha sido ungido por Deus também, e ele sabia. Olha que sabedoria. Sabedoria. Por isso que nós temos que continuar andando com Deus. Porque se você for fiel e continuar firme na palavra, acreditando na sabedoria dele, dá o escape em toda e qualquer situação de cada um. Qualquer situação que você tiver, Deus dá o escape se você tiver fé e confiar na sabedoria. O que é a sabedoria de Deus? É a palavra de Deus. Só que às vezes, na sabedoria de Deus, Ele pede para a gente esperar um pouco mais, e a gente não quer. Eu quero hoje, eu quero agora. Às vezes na sabedoria de Deus, o Senhor fala assim: agora você tem que ficar quieto, não precisa de lutar agora. Mas eu quero lutar, agora não é hora de lutar. Tem um momento certo da luta, e tem um momento que você tem que esperar o adversário continuar caminhando para ele cansar. Porque eu estou no controle de todas as situações. Foi assim na vida de Davi, por isso que agora ele se torna um grande vencedor, que até as outras nações estavam chegando para próximo dele. Porque quando você se torna tão vencedor, grandioso no nome do Senhor, na palavra de Deus, as pessoas querem se aproximar de você também, porque elas querem. Porque o mundo é só capitalismo, o mundo é só comprar, vender, comprar, vender. Ninguém não está nem aí com nada. E quando ele vê alguém ajudando, alguém na diferença na palavra de Deus, fala: eu também quero. Por que esse cara dorme tão bem? Por que essas pessoas dormem tão bem, tranquilo assim? Por que eu preciso de ir num baile, ir naquilo, aquela bagunça todinha no dia, com dor de cabeça, não sabe nem o que fez, falou mal de alguém, brigou, coisa nesse sentido? Porque nós conhecemos o verdadeiro sentido da vida, que é andar com Deus. Por isso que Davi é falado até nos dias de hoje, porque foi verdadeiro com o Senhor. Para terminar, em Êxodo 14, Êxodo 14, 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitadamente. Perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Harote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será porque não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que nos sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Olha o que fala lá em Provérbios 3, 25, 26. Olha que bonito. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Aqui é um povo escolhido por Deus, estava cativo. O faraó entregou na mão do Senhor, falou: o povo é seu. Mas aquele povo, para sair e caminhar com Deus, tiveram que colocar o sangue do Senhor Jesus nos umbrais das suas casas. Colocando o sangue do Senhor Jesus, do Cordeiro, nos umbrais, estava simbolizando o sangue de Jesus libertando-nos do nosso pecado e nos libertando do mundo.
Agora, por que depois daquele povo estar na beira do mar, o Senhor permite? Porque a palavra de Deus fala que Deus endureceu o coração do faraó, depois de ter entregado para ele, falou, pode levar. Naquele momento ele arrepende e vai atrás, com o exército e com a cavalaria, e a permissão de Deus aquilo acontece. Porque queria Deus ver aquele povo clamar de verdade o seu nome. Porque os milagres só acontecem quando nós clamamos verdadeiramente a Deus. Quando nós confiamos na sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela nos livra de qualquer dificuldade que nós estivermos passando. É lógico que terá momentos da nossa vida que nós vamos ter que ter um pouco mais de espera para entender. Mas a sabedoria de Deus sabe de tudo isso. E aí Ele permite situações para que nós nos confortemos, para que nós olhemos para Deus e nós acreditemos de verdade no escape. Quando aquele povo, depois de sair do Egito, sabendo que aquela era uma geração poderosa, olha para trás e vê todo aquele exército vindo para cativá-los de novo, eles ficaram com muito, mas muito medo, porque agora não tinha saída. Eles iam ter que enfrentar aquele povo armado, e eles não tinham uma espada sequer. Só que eles tinham esquecido que eles tinham algo muito mais poderoso do que espada. Eles tinham o Deus, o nosso Deus, que guerreia por nós, que nos protege e nos guia. E a partir daquele momento ele fala para Moisés, toca o cajado nas águas, e o milagre acontece poderosamente, e o mar se abre. Um milagre tão grandioso, que até nos dias de hoje, as pessoas sabem. Se você perguntar para qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, quem era Moisés, eles vão falar para você, é aquele que passou diante do mar, que foi aberto por Deus. Porque é uma história grandiosa e verdadeira. Porque a sabedoria, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus só estava mostrando para aquele povo, confia em mim, porque aonde não tiver porta, eu abro para vocês passarem. Confia em mim, porque aonde estiver a dificuldade, ela vai passar, e através dessa dificuldade, vocês vão se tornar mais vitoriosos ainda, porque todas as pessoas que andam com Deus, são vitoriosas, porque Deus nunca perdeu uma batalha. Se nós andamos e confiamos nele, também fazemos parte desse povo que vence batalhas, assim como Davi venceu, assim como Samuel venceu, assim como Salomão, numa parte da sua vida venceu. Não venceu mais porque não quis, é livre-arbítrio, faz o que quer. Se você quiser continuar até chegar no final, aonde está a vida eterna, nós temos que continuar acreditando na sabedoria de Deus, que é a própria palavra de Deus. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor possa estar abençoando os irmãos, levando em segurança, abençoando os familiares de cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Continua com a Tua sabedoria nos guiando através da Tua palavra. Abençoe aquelas pessoas que não vieram, aquelas que passaram por aqui, aquelas que desistiram, que o Senhor possa estar fortalecendo elas para que volte aos caminhos do Senhor. Abençoe aquelas pessoas que estiverem ouvindo a Tua palavra nesse momento, que o Senhor possa estar transformando para que venham acreditar de verdade na Tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.